Bom dia, meus amigos, tudo bom com vocês? Nossa segunda-feira, sua linda, começou dia 29 de março de 2021. Encerramos hoje a nossa quarentena de Quando Me Amei de Verdade, nossos 40 dias de amor próprio e do amor de Deus por nós. Encerrar hoje. Eu já agradeço antecipadamente a todas as pessoas que participaram comigo dessas orações, desses 40 dias de oração pela manhã, falando sobre o amor próprio, fazendo uma reflexão sobre os trechos deste livro aqui, Quando Me Amei de Verdade. O nome da autora é Kim McMiller e Alison McMiller. Ela escreveu trechinhos curtos, assim, só falando quando me amei de verdade, o que ela mudou na vida dela, o que passou a ser diferente, como ela passou a ver as coisas de uma forma diferente depois que ela passou a se amar, se respeitar. E aí hoje vou trazer o trecho. Faltaram muitos, tem muito mais de 40 trechos nesse livro, então se você tiver interesse, procure por ele. Acho que as livrarias têm ainda. É um livro que eu tenho há muito tempo, mas com certeza ainda está à venda. Tem muitas reflexões, são várias páginas. Tem 84 páginas de reflexões, então é bastante coisa, daria para muito tempo ainda de reflexão sobre o amor próprio. Mas nós encerramos aqui a nossa quarentena, né, de Quando Me Amei de Verdade. Foram 40 dias sobre essa reflexão, muito interessante. Eu aprendi muito durante esses 40 dias, espero que vocês também tenham aprendido, tenham feito essa reflexão, tenham feito esses exercícios diários que eu propus durante esses 40 dias. E terminamos com: quando me amei de verdade, passei a saber qual era o meu objetivo e a me afastar suavemente das distrações. É importante, né, a gente saber exatamente quais são os nossos objetivos, quais são os nossos interesses e nos afastarmos das distrações, porque elas estão aí justamente para nos atrasar, para atrapalhar a nossa vida. E não poderia deixar de trazer o Salmo, o livro dos Salmos, para finalizar nossos 40 dias. Eu trouxe para vocês o Salmo 76, Esperança no Meio de Calamidade, que também fala sobre o temor. Esse é ao mestre de canto segundo Inditu, Salmo de Asaf. Ele fala: num tempo de calamidade, o salmista crê que a providência abandonou o seu povo. Mas com a lembrança do êxodo, ele retoma a confiança no poder divino. Então, como nós estamos num momento muito difícil, essas leituras elas vêm todas para nos confortar, para que a gente, por mais que pareça que o Senhor, que Deus nos abandonou, Ele não nos abandona. E nós precisamos confiar no seu poder, na sua providência. Nós temos que confiar que tudo tem o seu tempo. E assim, hoje finaliza o nosso tempo de oração sobre o amor próprio e sobre o amor divino por nós, porque cada coisa tem o seu tempo, cada coisa há seu tempo. E tudo tem um começo e tem um fim. E a nossa quarentena chega ao fim hoje. Vamos ler o Salmo 76, aqui é a nossa oração da manhã, a nossa conversa íntima com Deus, eu com Deus. Salmo 76, Esperança no Meio de Calamidades. Ao mestre de canto, segundo Iditum, Salmo de Asaf. Minha voz se eleva para Deus e clamo. Elevo minha voz a Deus para que Ele me atenda.
No dia de angústia, procuro o Senhor. De noite, minhas mãos se levantam para Ele sem descanso. E, contudo, minha alma recusa toda consolação. Faz-me gemer a lembrança de Deus na minha meditação. Sinto o espírito desfalecer. Vós me conservais os olhos abertos. Estou perturbado. Falta-me a palavra. Estou perturbado. Falta-me a palavra. Penso nos dias passados. Lembro-me dos anos idos. De noite, reflito no fundo do coração e meditando indaga meu espírito. Porventura Deus nos rejeitará para sempre? Não mais há de nos ser propício? Estancou-se na sua misericórdia para o bom? Estará sua promessa desfeita para sempre? Deus, se terá esquecido de ter piedade? Ou sua cólera anulou sua clemência? E concluo então: o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. Reflito em todas vossas obras, e em vossos prodígios eu medito. Ó Deus Santo, ó Deus, santo é o vosso proceder. Que Deus há tão grande quanto o nosso Deus? Vós sois o Deus dos prodígios. Vosso poder manifestastes entre os povos. Com o poder de vosso braço resgatastes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. As águas vos viram, Senhor. As águas vos viram, elas tremeram, e as vagas se puseram em movimento. Em torrentes de água as nuvens se tornaram. Elas fizeram ouvir sua voz. De todos os lados fuzilaram vossa. Na procela ribombaram os vossos trovões. Os relâmpagos iluminaram um globo. Abalou-se com um choque e tremeu a terra toda. Vós vos abristes um caminho pelo mar, uma senda no meio das muitas águas, permanecendo invisíveis vossos passos. Como um rebanho conduzistes vosso povo pelas mãos de Moisés e de Araão. Não é mais importante a mesma providência que havia outrora, acumulando o Israel de benefícios, dispensa-lhe no presente a prova de calamidade. Tá aqui uma explicação sobre a reflexão que ele fez de que o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Porque ele acumulou Israel de benefícios, então ele está entendendo aqui que agora não mais. Deus acumula Israel de benefícios, mas depois ele mesmo percebe que não, que o Senhor, ó Deus Santo, é o vosso proceder, que Deus há tão grande quanto o nosso Deus, e aí ele começa a mudar do murmúrio, do sofrimento, da lástima, para esperança, para confiança. E assim também somos nós, não é? A gente se lamenta muito, a gente duvida muito da bondade de Deus, do tempo de Deus, né? Às vezes o tempo dele demora tanto, a gente fica tanto tempo por baixo que começa a duvidar, começa a achar que ele se esqueceu da gente, que ele tem tantos filhos para cuidar que esqueceu da gente. Nós somos tão pequenininhos, né? Somos tão nada perto dele. E às vezes vem a dúvida, vem o medo, a incerteza e junto as lamentações. Nós duvidamos que ele esteja realmente olhando pela gente, né? Em alguns momentos é difícil de carregar a cruz, e aí a gente fala: Senhor, me esqueceu? Onde está o Senhor?
Eu mereço sofrer tudo isso? Eu mereço estar passando por isso? Eu mereço ser assim? E isso não é pecado, gente. Não é pecado. Porque você é humano. E ele sabe que você é humano. E por isso ele não te rejeita quando você duvida disso. Quando você se lamenta. Ele só te ama mais porque ele sabe que você é um ser humano e que você está sofrendo e está buscando as respostas. E não há problema em buscar respostas, não há problema em ter dúvidas. Mas o que é necessário é que você converse com ele, assim como o salmista fez. Tá vendo que o salmista está falando com Deus. Ele está dizendo: porventura Deus nos rejeitará para sempre? Ele está ali conversando com Deus. O Senhor vai me rejeitar para sempre? Não há mais de me ser propício? Não vai mais querer o meu bem? Estancou sua misericórdia para o bom? Ele está questionando, ele está perguntando, está se lamentando, porque está numa situação difícil e não está vendo todos os benefícios que Deus sempre deu ao seu povo. E assim também somos nós. E não há pecado nisso. Não há pecado em se lamentar a Deus. Desde que a sua lamentação seja feita diretamente a Ele. Não passe para outras pessoas essas dúvidas, essas lamentações. Porque você é um influenciador na sua vida. Pode não ser um influenciador com milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, mas você é um influenciador na sua vida. Existem pessoas que se espelham em você. Existem pessoas que são influenciadas pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelo seu exemplo. Então, cuide bem dessas pessoas. Como cuidar bem dessas pessoas? Sendo um exemplo, cuidando muito bem do que você é, de como você se comporta com você mesmo, com o seu amor próprio e o seu amor a Deus. Então, quando você tiver dúvidas, não saia espalhando essa dúvida, não saia espalhando essa lamentação aos quatro ventos, porque você vai influenciar outras pessoas a duvidarem também. E tem muitas pessoas que ficam só na lamentação e não passam para a confiança, porque elas não estão conversando diretamente com Deus. E se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Se você não conversar com Ele, Ele não vai te responder, Ele não vai te dar uma resposta. E muita gente se lamenta para o homem, não para Deus. Então, não recebe a resposta, que não está conversando diretamente com Ele. E aí fica só naquele sofrimento, naquela lamentação, e com isso vai se deteriorando, vai morrendo, seu espírito vai morrendo por dentro. E aí vai vir só problema. E aí só vai vir coisa ruim. Então, cuidado com as lamentações que você faz em público. Quando você tem medo, quando você duvida do amor de Deus por nós, do amor de Deus por você, converse diretamente com Ele, seja sincero com Ele, assim como o salmista foi. Faça isso também, converse com Ele, diga: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor se esqueceu do seu povo, da sua serva, do seu servo? Onde o Senhor está? E Ele vai te responder. E Ele vai restaurar a sua confiança nele. A sua confiança na providência divina. Porque ela não falha. E esse é o recado de hoje. Como tem sido o recado de todos esses 40 dias. Não seja uma influência negativa, uma influenciadora, um influenciador
negativo na vida das pessoas que têm você como exemplo. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai de dentro de você, cuidado com o seu julgamento, tanto julgar você mesmo quanto julgar os outros. Cuidado com os julgamentos. Você tem o direito de ter medo, você tem o direito de ter dúvidas. Ninguém lhe tirou esse direito e ele não é pecado. Converse intimamente com Deus sobre isso. Tranque-se no seu quarto. Tenha uma conversa sincera com Ele. Use as suas palavras. Ou não use nada, ou fique em silêncio. Mas abra o seu coração para Ele. Olhe no espelho e converse com você mesmo. Diga quais são os seus medos, quais são as suas limitações, quais são as suas forças, quais são as suas qualidades. Coloque todas elas à mesa e reflita qual é a posição dela na sua vida. Assim, quando você estiver com medo, deixe o medo vir. Ame o medo. Mostre a ele que ele não está sendo rejeitado. E assim ele vai se acalmar e vai ir embora da sua vida. A dor não gosta de ser rejeitada. Então, quando vier a dor para a sua vida, acolha ela com amor. Que assim ela vai te trazer o ensinamento que ela deseja, que é a finalidade dela, ensinar, fazer você evoluir e vai embora. Se você rejeitá-la, ela vai ficar. Ela vai insistir em te atormentar. Então, acolha com carinho. Olhe para isso com carinho. Olhe para a dor, para a angústia com carinho, com amor. E peça a Deus que te dê forças para superar este momento difícil. Porque ele vai passar. Ele vai passar. E finalizamos nossa oração, nossos 40 dias. Estou triste porque acabou. Eu não vou falar mais sobre o amor próprio, nem sobre o amor de Deus por mim. Para, né? Imagina, lógico que vou. Só que não mais nesse contexto de quando eu me amei de verdade, quando deixei o amor de Deus entrar na minha vida, no meu coração. Agora nós vamos falar do coletivo. Vou trazer livros para vocês que falem sobre o amor ao próximo, sobre o amor ao nosso irmão. Sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós aprendemos, se nós fizermos uma reflexão nesses 40 dias sobre como amar a mim mesmo, agora eu tenho plena capacidade para amar o próximo como a mim mesmo. Porque agora eu sei me amar de verdade. E se eu sei me amar de verdade, eu também sei amar o meu próximo de verdade. E a partir de amanhã, nossas orações passarão a falar do amor ao próximo. E do amor de Deus para todos nós, para o nosso coletivo, para a nossa humanidade. E eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou ler um livro inteiro, ao invés de procurar trechos de livro. E aí eu trouxe aqui, eu quero que vocês me ajudem a escolher qual livro nós vamos ler durante. Aí vai ser o livro inteiro, então vai ser a quantidade de capítulos que tem o livro, né? Vai ser 1 ou 2 capítulos por oração, porque a oração não pode ser muito extensa também. E os nossos livros serão Provérbios, nossas opções. Livros que nós encontramos muitas passagens aqui nesses 40 dias. Provérbios ou Eclesiastes, Jó, o livro de Jó, ou o livro Cântico dos Cânticos. Para fazer um resuminho deles aqui,
Provérbios vai falar dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, como nós devemos viver como os nossos ancestrais para encontrar a nossa espiritualidade, a raiz da nossa espiritualidade. Eclesiastes fala: tudo é pó e vaidade afora Deus. É um livro sobre a graça. É um livro que diz como não somos nada sem Deus. Jó, o livro de Jó, eu falei muito sobre Jó aqui, porque Jó passou por um momento de muita dúvida. Jamais devemos pensar que podemos ser juízes de nossa própria vontade. Deus está no comando deste barco. Esse é o livro de Jó. Cântico dos Cânticos, respeito aos ancestrais e à humildade. Então aqui vamos escolher juntas qual será o livro que nós vamos ler agora durante o nosso processo de amor ao próximo, como a nós mesmos. Se vocês puderem me ajudar, deixa nos comentários só qual livro você quer, qual livro você deseja se aprofundar em reflexões diárias, lembrando que será sempre com um contexto de amor ao próximo e do amor de Deus a todos nós, ao nosso coletivo, a nossa união, porque Deus não nos fez filhos únicos, né? Ele quis que nós tivéssemos irmãos. Ele quer que nós vivamos em sociedade. Ele quer que cuidemos uns dos outros. É para isso que Ele nos fez, para cuidarmos uns dos outros. Então vamos refletir sobre isso através de um desses livros. Se você assistiu a nossa oração até o final, deixa nos comentários ou me mande uma mensagem privada. Qual livro você quer ler? Qual livro você quer refletir todos os dias de manhã junto comigo? E aqui nós vamos fazer o compromisso de fazer essa oração em horário marcado, não mais de acordo com as minhas possibilidades. Um compromisso, vou passar a fazer essa oração todos os dias às 6 da manhã, iniciar ela às 6 da manhã, porque nós temos que ter um compromisso na vida. E o nosso compromisso a partir de amanhã será estarmos aqui todos os dias às 6 da manhã. Fiquem com Deus, uma segunda-feira abençoada, uma semana maravilhosa de linda, que Deus cuide de você, cuide da sua saúde, lhe dê muita saúde, lhe dê confiança, esperança e muito, muito, muito amor. Tchau!